Fala galera, aqui é o professor Fabrício para mais um vídeo nessa série de trigonometria, né? Agora, funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente, certo? Bom, para começar, né? ah, as funções trigonométricas são funções que são funções periódicas, que a gente chama, né? Elas têm período, ou seja, elas se repetem de tempos em tempos. Muitos fenômenos da natureza são modelados por uma função trigonométrica, ou seja, muitos fenômenos são periódicos, como as fases da Lua, as marés, né? Então a gente pode modelar através de uma função trigonométrica. Os batimentos do coração e assim por diante, tá? Então é uma parte bem importante, né, da trigonometria, certo? Então assim, primeiramente, função seno, né? Uma função seno é aquela em que, na sua lei, é f de x igual a seno de x, né? Então, a gente vai associar cada número real x ao seno desse número, né? Bom, o domínio dessa função e o contradomínio são o conjunto dos reais. Pode ver aqui, ó. Então, essa função, ó, f de x, x, né? Então, por exemplo, o seno de zero é zero. Depois, o seno de 1 é π sobre 2, que é 90 graus, né? Depois, aqui, o seno de π, que é 180, é zero. Depois, 3π sobre 2 é menos 1, né? Tá vendo lá? Ó, menos 1, ó. E o seno de 2π é zero. Tá certo? Esse aí é o comportamento da função seno. Né? Ela continua infinitamente nessa onda, em que a gente chama de senoide, tá bom? Vamos lá. Note que a função é crescente nos intervalos 0π sobre 2 e 3π sobre 2, 2π, nesse intervalo aqui, ó, né? E variando respectivamente de 0 a 1 e de menos 1 a 0. E no intervalo de π sobre 2 até 3π sobre 2, ela é decrescente, variando de 1 a menos 1. Para arcos que não pertencem à primeira volta, basta tomar o seu arco côngruo. Sei lá, é só pegar um arco que não é da primeira volta, um arco maior que 360, reduzir o primeiro quadrante e a gente acha o valor dele certinho, né? Ó, essa é a onda que a gente falou, né? Enfim, no mínimo de menos 1, o máximo de 1. A função está definida para todo x real, logo o domínio dela é todos os reais. E para todo x real temos menos 1, a função 1. Ela está entre menos 1 e 1, portanto a imagem dessa função, ó, vai de menos 1 até 1, só nesse intervalo, né? No gráfico apresentado, verificamos que toda vez que adicionamos ou subtraímos 2π a um determinado valor de x, a função seno assume o mesmo valor. Logo, é uma função periódica, de período 2π. Aquilo que eu falei, né? O período é 2π. A cada 2π ela se repete. Vou até colocar aqui de novo a lâmina para vocês verem. Ó, vou colocar de novo, ó. Pode ver aqui, ó. Vai aqui. Ó, aqui, não, perdão. Aqui 2π, depois 4π, depois 6π, 8π, assim por diante. Para trás também, ó, menos 2π, ela é periódica de período 2π. Então tá aqui, ó. De um modo geral, olha só, de um modo geral, o período p de uma função, ó, guardem isso aqui, ó. O período é 2π dividido pelo módulo desse número aqui, ó. Do número que multiplica o x ali no seno. Antes eu tinha dado a função seno de x, poderia ser seno de 2x, seno de x sobre 2, e aí mudaria o período, né? Tá? Ela ficaria mais curta ou ficaria mais esticada, tá? Então o período tem a ver com esse número aqui que está multiplicando o x na função. No gráfico, podemos identificar a amplitude da função seno. Ela indica o quanto o gráfico está esticado no eixo das ordenadas. Assim, ó, quanto estica assim.
De um modo geral, a amplitude de uma função do tipo f de x igual a b seno de x mais d é esse número aqui, ó, é a amplitude, ó. Tá? Esse número, guarda aí, tá? Esse tem a ver com a amplitude. Então aqui, a função seno de x, não tem ninguém multiplicando o seno, é 1, tá? Função cosseno. Ó, ela é parecida com a função seno, mas não é igual, né? Define-se a função cosseno, tal que f de x igual a cosseno de x. Nessa função, cada número x está associado ao número real do cosseno dele, do seno de x, ou seja, domínio contra domínio são iguais aos reais, né? Então aqui, ó, esse é o intervalo de 0 a 2π, tá? Então, ó, lembra lá, cosseno de 0 é 1. Cosseno de 90 é 0. Cosseno de π é menos 1, lá do outro lado, né? Cosseno de 3π sobre 2 é 0. E cosseno de 2π é 1. Tá aqui a nossa onda, que também se repete, também tem período 2π e assim por diante. Note que a função é crescente nos intervalos de 0 a π, variando de 1 a menos 1. É decrescente, perdão, ó, decrescente. Ó, de 0 até π, ó, até aqui, ó. Daqui até aqui ele é decrescente. E no intervalo de π a 2π ela é crescente, variando de menos 1 a 1, né? Da definição, domínio é o conjunto dos números reais, né? Vale todo real tem imagem aqui, certo? Então aqui, ó, f está definida para todo x real, logo o domínio são todos os reais, certo? Tem x para todo mundo aqui, tem imagem para todo mundo. Logo, para todo x real temos que menos 1, né? F de x é menor ou igual a 1, né? Então a imagem é, ó, essa aqui, ó, a imagem é menos 1, 1. Então domínio é todos os reais e a imagem vai de menos 1 até 1, ó. Pode ver aqui, é só aqui que existe a função, certo? E ela também, ó, o período dela aqui, ó, de novo, ó, vai daqui até aqui, aqui repete, vai até lá, para trás também, assim por diante. No gráfico apresentado, é uma função periódica de período 2π, como eu falei, né? Então, ó, guarda aqui também, isso aqui é importante, ó. Temos 4 parâmetros aqui. O período tem a ver com esse C aqui, que é o cara que multiplica o X. Então, período, o que é o período? É se ela é mais esticada na horizontal ou mais contraída, né? E a amplitude tem a ver com esse B aqui. Ó, esse B aqui é o da amplitude. Né? Então, esse B, a amplitude, significa se ela está mais esticada na vertical, tá bom? Nesse caso, a função cosseno de x, o cosseno, a amplitude é 1, tá? Tangente. Define-se função tangente como f de x igual a tangente de x, certo? Então, a mesma coisa que as outras, olha só. Aí a tangente de 0 é 0. Tangente de, olha só, conforme vai, a tangente vai indo, ó, 30 graus, tá aqui, ó, né? Π sobre, raiz de 3 sobre 3. Depois, 45, que é π sobre 4, é 1. Tangente de π sobre 4 é 1. Depois, a tangente de 60 é raiz de 3, e ela vai subindo. A tangente está aqui, né? Conforme ela vai chegando pro 90, ó, quando ela chega no 90, ela não existe, lembra? Ó. Por quê? Porque os dois eixos paralelos. Tá vendo o gráfico aqui, ó? Tende ao infinito e não encosta nessa reta que a gente chama uma reta assíntota, que é uma reta que ela é imaginária e que o gráfico não chega aqui, né? A mesma coisa quando passa do π sobre 2 e aí vem para cá, ó. Daí a tangente tá aqui, ó. Olha lá, 2π sobre 3, ó, por exemplo. Menos raiz de 3 sobre 3, ó. Por quê? Porque é a mesma tangente de 30, só que com um sinal negativo, ó, tá para baixo, ó, tá vendo? Depois vem subindo, 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 tangente de π. A tangente de π é 0, e depois inverte de novo, vai lá para cima. Depois a mesma coisa, vem lá de baixo, lá do infinito, corta e vem para cá. Então tem esse movimento aqui, ó, periódico, tá? Então,
Na tangente nós temos uma restrição de domínio. Qual é a restrição de domínio? X pertence aos reais, tal que x tem que ser diferente de π sobre 2. O x não pode ser π sobre 2, porque em π sobre 2 não existe tangente. Por quê? De novo, porque π sobre 2 é 90, então não tem tangente, ó, 90 graus. E todos os múltiplos, né? Kπ. Então, por exemplo, não vai ter no π sobre 2, não vai ter no 3π sobre 2, não vai ter no 5π sobre 2, e assim por diante. Tá bom? Ó, esse é o gráfico da tangente. Bom, ao construir o gráfico da função tangente no intervalo 0, 2π, notamos que conforme x tende aos valores em que tangente não existe, ou seja, π sobre 2, ó, vou pegar do 0 para cá. π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, de 2 em 2π, tá vendo? Ó? A curva tende ao infinito, positivo ou negativo, tanto faz, para lá ou para cá, né? Observe no gráfico anterior, nele as retas tracejadas verticais são chamadas de assíntotas. Tá aqui as assíntotas, tá? Aqui, isso aqui é assíntota, vou até marcar. Assíntotas, ó. Aqui, 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 tá? O gráfico da função tangente não as intercepta. Assim, analisando o gráfico, podemos notar que no intervalo 0, 2π temos tangente de x positiva, se e somente se o x está entre 0 e π sobre 2, ó, positiva, ó, 0π sobre 2, ou entre π e 3π sobre 2, tá vendo ali, ó? Nesse intervalo aqui ou nesse intervalo aqui. Tangente de x negativa, ó, quando o x está entre π sobre 2 e π, aqui nesse intervalo, ou aqui, ó, entre 3π sobre 2 e 2π, nesse intervalo aqui. Claro, tá aqui para baixo, né? Para cima ou para baixo. Bom, f está definida para todo x diferente de π sobre 2 mais kπ. Então, tem domínio para todo mundo, menos para π sobre 2 e os seus múltiplos ali, de 2 em 2π, né, no caso. Logo, o domínio é isso aqui, ó, todos os reais menos os π sobre 2 e os múltiplos, tá bom? Para todo x do domínio, temos que menos infinito mais infinito na função ali, portanto a imagem é todos os reais. Vou voltar com o gráfico aqui para vocês, diferente da função seno e cosseno, a imagem é todos os reais, ó, tá vendo? A tangente vai lá para o infinito, vai cá para baixo, então é todos os reais. E nós só temos restrições no domínio. No gráfico apresentado, vemos que f é uma função periódica de período π, então é de π em π, tem repetição, né? Tem período. Então, ó, aqui também tem essa historinha, ó, da tangente, ó. E o C tem a ver com o período, no caso, ó. O período é π dividido pelo módulo de C, tá? Bom, aqui tem alguns exercícios resolvidos agora, tá? Fazer o esboço do gráfico das funções determinando imagem e período. Essa função aqui é 3 seno de x, tá? Então, olha só. A gente pega, normalmente, valores conhecidos, assim, valores notáveis, dos arcos notáveis, né? Que no caso é o 0, o π sobre 2, o 0, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π. No exemplo que estou trazendo aqui, ele é muito mais abrangente, assim, tem muito mais pontos para te marcar, certo? Então, olha só. Quando x é 0, o seno de x é 0. Logo, 3 vezes 0 é 0. Então, tá aqui o ponto, 0, né? Ó. O que ele faz aqui? Ele pega o valor de x, tira o seno desse valor e depois multiplica por 3. Olha só. π sobre 6. π sobre 6 é 30 graus. Qual é o seno de 30? 1 meio. 1 meio vezes 3, 3 meios. Então, tá aqui, ó. π sobre 6, tá aqui, ó. Né? π sobre 4. Qual é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2.
vezes 3, 3 raiz de 2 sobre 2. Então tá aqui 3 raiz de 2 sobre 2. Π sobre 3 é 60. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, 3 raiz de 3 sobre 2. Tá lá em cima. Eu não marquei o anterior. Aí, olha só. Π sobre 2. Π sobre 2, o seno de x é 1. Seno de π sobre 2, seno de 90 é 1. 1 vezes 3, 3. Aí vai lá pra cima, 3, ó. Tá vendo? E aí, depois vai descendo, ó. 2π sobre 3 é 120. O seno de 120 é positivo também. Então, tá aqui, ó. Tudo fecha com um círculo trigonométrico. Vem descendo, descendo, até chegar no π, que é 0. Seno de 0 é 0. 3 vezes 0 é 0. Tá aqui a nossa curva. Depois desce e sobe de novo. Então, olha só. A imagem dessa função, o que é? É 3 menos 3. Certo? Tá aqui a imagem, ó. 3 menos 3. E a função, ó, f de x igual a b, seno de a mais b vezes seno de cx mais d, essa é a cara. Tem coisas que tem coisas que não tem. Então, olha só. O c vale 1, ó. Tá vendo? Ó, é o número que está multiplicando o x. Então, o período é 2π sobre 1, o período é 2π. Realmente, está aqui pelo gráfico, tu vê, ó, o período é 2π. É quando ela repete, daqui ela vai começar de novo aqui, de 2π em 2π aqui, ó. E eu vou fazer um adendo aqui. Esse valor do b, no caso, é a amplitude, ó. Esse cara aqui, ó. Esse 3 aqui, ó, é a amplitude. Qual é a amplitude? Uma função seno de x, ela iria até o 1 aqui, ó. Aqui é 3 meses, até aqui assim, ó, até o 1, ó. Aqui o 3 dividido por 2, aqui assim, ó. Ela iria até aqui, ó. Digamos, ó. Vou até fazer aqui assim, ó. Deixa eu ver aqui. 1 e aqui 1, mais ou menos. Tá? Então iria aqui, ó. Essa aqui seria f de x igual a seno de x. Mas como ela é 3 seno de x, ela foi esticada. Entendeu? Ela foi esticada. Então, o 3 é a amplitude. Tá? Que vem a ser esse cara aqui, ó. Tá bom? Vamos lá. Bom, olha só. Essa aqui é o seguinte, ó. 1 menos seno de x menos π sobre 4. Bom. Aí aqui a gente vai fazer o seguinte. Essa aqui é um pouquinho mais complicada. Olha só. A gente vai, primeiro de tudo, pegar esse valor aqui e dizer que ele é 0. Ou π sobre 2, ou π, ou 3π sobre 2, ou 2π. 0, 90, 180, 270, 360. Tá? Então, olha só. Aqui, se a gente disser, a gente vai igualar, dizer que esse cara aqui vale 0. Por exemplo, vou fazer lá em cima, tá? X menos π sobre 4 igual a 0. X vai ser π sobre 4. Como tá aqui, ó, tá vendo? Depois, x menos π sobre 4 vai valer π sobre 2. X vai ser igual a π sobre 2 mais π sobre 4. Isso aqui vai ser x, vai ser igual a π sobre 2, fazendo equivalência, vai ser 2π sobre 4 mais π sobre 4, que é 3π sobre 4. Que é o que está aqui, ó, tá vendo? E se eu fizer isso repetidamente, vai dar esses valores que estão aqui, ó, tá bom? Que são esses valores que a gente vai marcar no nosso x, tá vendo? Bom, então quanto é que é o seno de 0? É 0, tá aqui. Quanto é que é o seno de π sobre 2? 1. Quanto é que é o seno de π? 0. Quanto é que é o seno de 3π sobre 2? Menos 1. Quanto é que é o seno de 2π? É 0. Tá? E aí, daqui para cá, a gente vai fazer o seguinte. É 1 menos esse valor. 1 menos 0, 1.
1 menos 1, 0. 1 menos 0, 1. 1 menos menos 1 dá 1 mais 1, que é 2. E 1 menos 0 é 1. O que a gente vai marcar? Quais são os pontos que a gente vai marcar? X e f de x, ó. Esse e esse aqui. Π sobre 4 para 1, tá aqui. 0 e 3π sobre 4. 1 e 5π sobre 4. 2 e 7π sobre 4. E 9π sobre 4 e 1. Tá aqui a nossa curva, marcadinha, certo? Esse é o gráfico de 1 menos seno de x menos π sobre 4. A amplitude, desculpa, a imagem de 0 até 2, tá aqui. Como a função ó, é f de x igual a mais b vezes seno de cx mais d, em que o c vale 1, o período é 2π. De 2π em 2π, a gente... esse período aqui, esse pedaço aqui vale 2π. O que acontece? A gente tem... a tosse tá difícil. A gente tem aqui o seguinte. Um deslocamento vertical. E a gente tem uma amplitude também mexendo aqui, no caso, um menos 1 aqui, né? Então, aqui o B é menos 1. O que vai acontecer? Vai inverter o nosso seno. O seno era isso aqui para cima, isso aqui para baixo. Inverteu, trocou. Esse 1 aqui, ele tá somando. Então, era para estar mais para baixo, ficou mais para cima. O C é 1, não mexe em nada. E o D é um deslocamento de π sobre 4, tá? Então, ele está andando π sobre 4 para direita, certo? Quando aqui é menos, desloca para a direita. Quando é mais, desloca para a esquerda, tá bom? Essa aqui é um pouquinho mais elaborada mesmo, tá? Menos 3 mais 2 cosseno de x. Da mesma forma que a gente fez o seno, a gente faz o cosseno dessa, né? Olha só. 0, π sobre 2, π... 3π sobre 2, 2π, só que com valores intercalados. Aqui 30, 45, 60, 120, 135, 150 e assim por diante. Para marcar bem marcadinho aqui, ó, tá? Olha só, a gente vê. Quando x é 0, tá? O cosseno de x é 1. 2 vezes 1 é 2. Menos 3 mais 2, menos 1. Então, quando x é 0... o ponto é menos 1. Aqui, quando x é π sobre 6, 30 graus. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. 2 vezes raiz de 3 sobre 2, raiz de 3. Menos 3 mais raiz de 3 está aqui. Então, o ponto π sobre 6 está aqui, ó. Menos 3 mais raiz de 3. E assim por diante, a gente vai fazendo, né? E vai marcando. Até, olha só, o π sobre 2 aqui, por exemplo. Cosseno de π sobre 2, cosseno de 90 é 0. 2 vezes 0, 0. Menos 3 mais 0, menos 3. Então tá aqui, ó. Tá aqui marcadinho. Lá o π, ó, vamos pular lá pro π. Cosseno de π é menos 1, cosseno de 180 é menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 com menos 3 dá menos 5. Então vai lá, ó. Aí depois vai marcando, vai indo, vai dar essa curva, né? Olha onde qual é a imagem dessa função. Menos 1 até... menos 5 até menos 1, né? Do menos 5 vai até o menos 1. Bom, a função tem essa careta aqui, né? E aí a gente vê que o C vale 1, né? Porque tá, é 1x aqui no caso. E o período é 2π. Falando agora da amplitude e do deslocamento, tá? Olha só, a amplitude é 2, então esticou 2, tá? E o deslocamento é menos 3. Então, essa curva do cosseno, perdão, ela sairia, normalmente o cosseno, ele sai, o cosseno, ele sai do 1, lá de cima, tá?
Como multiplicou por 2, iria sair do 2. Só que, como andou 3 para baixo, 2 mais 1 aqui, 13. Então, andou 3 para baixo, sai do menos 1. Tá bom? Mais ou menos isso. Cosseno de 2x, perdão. Tá? Essa é mais fácil, olha só. A gente marca os pontos, né? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Tá aqui marcadinho, né? Só que o seguinte, é 2x, né? Então, olha só, 0, tá? Quanto é que é o cosseno de 0? Perdão, aqui, ó. Cosseno de 2x, né? Aí tu bota o 0. 2 vezes 0, 0. Continua sendo 0. É 1. Π sobre 2. Aí 2 vezes π sobre 2 dá π. Quanto é que é o cosseno de π? Cosseno de π. Não, tá errado. Perdão, desculpe. Ah, tá aqui, ó. 2 vezes... Ah, não. O x é π sobre 4. E daí 2x vira π sobre 2. Tá certo, ó. É 0. Depois π sobre 2, né? Π sobre 2 vezes 2 dá π, menos 1. 3π sobre 4. 3π sobre 4 vezes 2, 3π sobre 2. Tá aqui. E depois π vezes 2 dá 2π. Então, a imagem, né? Não tem nada que aumente a amplitude aqui, ou tem deslocamento, enfim. É 1, menos 1, 1. E a nossa função tem essa cara aqui. Então, tem um C aqui que vale 2. Então, o período é 2π sobre 2. O período é π, ó. Tá vendo? Ela é mais curta. Por quê? Porque é multiplicado por 2. Se fosse x sobre 2, ela seria mais esticada, né? No caso, tá? Para funções do tipo a mais b vezes seno de cx mais d e f de x igual a mais b vezes cosseno de cx mais d, a imagem de f é dada. Aqui a amplitude, ó, a menos o módulo de b, a mais o módulo de b, tá? Determine a imagem, o período e a amplitude da função. Essa aqui, ó, completíssima, né? Olha só. Então, a imagem, tá? Olha só, imagem. Já tá aqui, mas vamos fazer, tá? Vai ser o a, que é 4, menos o módulo do b. Quem é o b? O b é o cara que está multiplicando o seno. Ó, 4 menos 2, 4 mais 2. Então, a nossa imagem de H vai ser 4 menos 2, 2, 4 mais 2, 6. Bom, o período, né? O período tem a ver com esse cara aqui, ó, o C, né? Então, ó, o período vai ser 2π sobre o módulo de menos 4, que é π sobre 2. Já tá aqui, ó. E a amplitude tem a ver com esse cara aqui, ó, né? A amplitude é o módulo de B, né? É o módulo do B aqui no caso. Então, a amplitude é o módulo de 2, que é 2, tá? Aqui tem um gráfico da tangente, né? Então, pra gente modelar aí o gráfico da tangente de x sobre 2, né? Então, vamos lá, olha só, 0, os pontos-chave, tá? 0. O problema é que aqui tu não pode ir no π, né? Porque o π não é definido, ó, tá vendo aqui, ó? E nem o outro ali também não é definido, né? Então, nem o 3π sobre 2, ó. Então, não é definido. Então, a gente tem que ir um pouquinho de cada vez, olha só. π sobre 6 dividido por 2 dá π sobre 3. A tangente de π sobre 3, que é tangente de 60, é tangente de 180, 60. 180%. Aqui, ó. Tá aqui, ó. X sobre 2 tá aqui, perdão. O x é π sobre 3, dividido por 2 é π sobre 6, e a tangente é essa aqui. Raiz de 3 sobre 3. Depois, π sobre 2
dividido por 2, π sobre 4, a tangente é 1, tá aqui. Depois, 2π sobre 3, dividido por 2, π sobre 3, tá aqui. E assim por diante, ó. Depois faz todas as outras e vai, mesmo comportamento. Tá, aí, aqui o domínio, né, no caso da função, é todos os x que, diferente de π, ó, porque π ela não é definida, né? Nesse caso aqui, o π ela não é definida, x sobre 2, né? Π não é definido. E todos os caras que são côngruos a esse arco, certo? Então, a imagem é todos os reais. E o período da função, a gente vai fazer o seguinte, ó. Período é π sobre 1/2. Por quê? Porque é 1/2 que está multiplicando aqui, né? Então, a gente faz divisão de frações. Primeira vezes o inverso da segunda é 2π, o período. Tá, gente? Então, assim, ó. Ficam esses exercícios aí para vocês fazerem, tá? E eu vou colocar mais um vídeo lá também sobre os gráficos ali para vocês verem o deslocamento direitinho, conforme essa fórmula aí, A mais B seno de Cx mais D. Tá bom, gente? Um abraço, tchau, tchau.